Filete, Guarujá parece que já tem um prefeito preferido, pelo menos candidato. É o Farid Madi, ex-prefeito. Você acha que as pessoas não estão querendo arriscar em novidade no Guarujá, Filete? O Farid Madi foi prefeito de Guarujá, né? Então ele tem esse boom, né? E ele também foi muito tempo subprefeito da área de Vicente Carvalho, né? Então, no governo Maurício Mariano, ele foi subprefeito da área de Vicente Carvalho, pegou muita popularidade lá, é um cara simpático, tal, conseguiu ser prefeito e não foi reeleito, perdeu para Antonieta. O segundo lugar, o Rafael Vicello, é um jovem que o vô dele foi prefeito de Guarujá, e tem aquela célebre frase, né, que ele falou que se tinham 300 pessoas em comunidades, se o Guarujá não tomar cuidado, vai virar o mini Rio de Janeiro, e virou com várias comunidades. O vô dele já tinha advertido isso, depois veio o governo Maurício Mariano, Antonieta e tal, e aí a coisa aumentou um pouco, né, aumentou bastante. O Cláudio Fernandes é o dono da ESTV, né, é o CEO da ESTV, trabalha lá na universidade da família lá do Guarujá, né, tal. Thaís Margarida é uma jornalista conhecida, o Coronel Rogério, um coronel que fez várias operações aí no estado de São Paulo, foi da guarda do Dória, enfim, né, escolhido pelo Dória e tal. O Marcelo Pepe é um empresário, o Edson Dias é um vereador ligado à esquerda, geralmente um vereador que foi eleito várias vezes pelo PT, e o Adilson de Jesus é o candidato do atual prefeito, né, o Suma, né, então esse é o cenário, né. Geralmente no Guarujá o Farid sempre vai para o segundo turno e às vezes ele não consegue no segundo turno se alinhar. Mas com certeza é uma cidade que vai ter segundo turno, que tem mais de 200 mil eleitores. O Farid deve ir para o segundo turno, essa sinalização do Farid no segundo turno, vendo com quem que ele vai para o segundo turno, né? O Farid sempre tenta levar no primeiro turno, que ele tem uma dificuldade de ganhar no segundo turno. Perdeu para o Suma e perdeu para outros aí. Mas é um nome forte lá no Guarujá. Eu acho que é tudo prematuro ainda, Santiago, porque é uma leitura ainda prematura. O Bolsonaro deve vir no Guarujá e aumenta um pouco o voto do partido de direita. De repente, algumas pessoas da esquerda vão também. Então, ainda está muito nebuloso. Mas que o Farid sempre larga na frente no Guarujá, até pelo boom de ter sido subprefeito da área do Vicente Carvalho e também ter sido prefeito é uma certeza. E o Paraná Pesquisas o grupo faz essas pesquisas muito boas, né? Então eu acho que dá para confiar, mas ainda é muito prematuro para ter um resultado final. Bom, a produção pedi aqui para eles aumentarem um pouco a tela, né, para a gente poder ter justamente mais detalhes, porque aparece aqui também as pessoas que não sabem, né, não sabem ou não respondeu, 7%, tem aqui brancos, nulos e nenhum, 12,9%. Aí aparece o Farid com 44,7%. Estou até pegando aqui diretamente da Revista Oeste, que ela está aqui com justamente com essa demonstração, né? O Paulo Eduardo Costa, Guarujá, quer dizer, sempre foi muito forte em questão de política, em questão de candidatos. O Farid Madi fez história, na época que ele foi prefeito, inclusive até a Haifa, né, que é a esposa dele, foi a mais eleita da região para deputada federal, mas aí parece que a coisa começou a cair, perder força, né? Tanto que ele não conseguiu a reeleição numa dessas 3 tentativas posterior a essa, de ele ter sido prefeito. Como é que você analisa esse novo quadro? Ele está vindo com força de novo. Será que é aquele começo que o pneu está cantando, ou será que o final vai ser o mesmo? Tem que analisar isso. Uma coisa engraçada, Santiago, você vê que não há muita renovação nos quadros políticos, né? Eu não sou muito favorável à reeleição, a não ser que o prefeito esteja realmente soberbo, estupendo, né? A renovação é sempre fundamental para que a gente tenha novas perspectivas. Na verdade, Guarujá e Cubatão é a terra do bang-bang. Matam secretário, tentam matar prefeito, né? Isso já virou uma fama. O Filete até deu uma risadinha agora, porque ele lembra, assim como eu, Clermont sofreu atentado lá em Cubatão, aí em Guarujá também o secretário foi assassinado. Quer dizer, tem sempre uma história mal contada nesse bang-bang caboclo. Agora, eu acho que as pessoas
estão muito confiantes no Farid, até pela sua experiência administrativa, né? Ele e Haifa sempre foram ligados à classe política, são pessoas muito eficazes. O que me surpreende apenas e me assusta é que praticamente 20% dos votos estão entre os brancos, nulos e os indecisos, que é uma situação um pouco estranha. Mas mesmo que o Vitiello, que está com 11,1, recebesse todos esses votos, ele não chegaria perto do Farid. Evidente que é um trabalho de base. Farid Madi é um velho político da velha guarda, mas um cara que é muito eficiente. Há muitas carências naquela linda cidade. A gente acha que Guarujá é a pérola do Atlântico, mas é uma pérola que ainda precisa de lapidação, né? Tem bairros ainda com muita rua sem calçamento. Eu, recentemente, fui a um abrigo de idosos visitar uma senhorinha querida que eu tenho no coração, e lá no final da Praia de Pernambuco, simplesmente tudo era areia, né? Então tem muita rua para asfaltar ainda, muito saneamento básico para fazer, embora seja uma cidade visitada por boa parte do pessoal endinheirado de São Paulo. Acho que Farid é uma boa opção. Eu conheço, gosto dele, né? E dentre os nomes que a gente está vendo aí, há muito pouca renovação, e isso não é bom para a política. A política tem que se renovar. As novas ideias vêm para refrescar a gente, né? Para trazer novas perspectivas. A gente não está conseguindo fazer muito isso, não. Está na hora da gente começar a pensar diferente na nossa realização política. Não só lá no Guarujá, viu, Santiago? Santos tem que dar uma renovadinha, São Vicente, Cubatão, né? Praia Grande. Está na hora de dar uma sacudida na poeira. São sempre os mesmos e isso nunca é bom. E uma coisa que chama atenção é que o tempo prova isso. Quando muda, a coisa também não anda, né? É o que a gente vê no Guarujá. O prefeito Walter Suman, ele, quer dizer, entrou aí nos seus 2 mandatos, ele era uma pessoa que foi muito bem votada no primeiro mandato. Segundo mandato, praticamente não precisou fazer campanha, foi reeleito. Mas o segundo mandato, que é aquele que você tem que começar a prestar contas, a coisa desandou, né? Tanto que Guarujá ficou nas mãos aí da então vice-prefeita, né, por um bom tempo, e nós vimos aquela cena lastimável, né, do prefeito saindo de Camburão, da Polícia Federal. É cena que a gente não quer ver em lugar nenhum do mundo. Será que foi isso que assustou o eleitor do Guarujá, doutor Fábio? É melhor ter esse que eu já conheço, sem dúvida, que eu ainda acho que conheço, mas não conheço? Sem dúvida, Santiago, isso pode ter sido um dos pontos, né? Mas o que acontece? Farid Madi é um nome já, é um político experimentado, né? É um nome que vem na cabeça das pessoas quando se fala em Guarujá. Você falou bem, lembrou da esposa dele, que também política, enfim. Teve, enquanto prefeito, fez coisas importantes pelo Guarujá, né? Mas eu concordo com o que o Paulo falou, e precisa existir uma renovação na política em geral. São sempre as mesmas pessoas, em qualquer situação, municipal, estadual, nos estados da federação. Quer dizer, a gente sempre vê as mesmas pessoas. Aí você vê Ronaldo Caiado lá no centro-oeste do Brasil, aí você vê aquele político lá do sul, enfim, e no sudeste sempre as mesmas caras, né? Essa renovação é importante. E digo mais, não só na política, mas em qualquer lugar, em qualquer associação, em qualquer instituição, em qualquer lugar, a renovação é importante, né? Porque você oxigena as ideias, você não fica viciado no poder, né? Quer dizer, mas o Filete também falou bem, está muito cedo, são pessoas que têm relação direta com o Guarujá, que vivem o Guarujá no dia a dia, os candidatos. Então, acho que ainda é muito cedo, né, para ter um... É lógico que essas pesquisas, é o que eu falei, o nome que vem à cabeça das pessoas, que está no subconsciente das pessoas, é o Farid Madi, por todo o tempo que ele é político, pelo que ele já viveu na política do Guarujá, experimentou também várias derrotas, né? Várias derrotas, e está aí, ele quer voltar. Vamos ver, vamos esperar, porque o Guarujá merece. Né? Esperar para ver. Viu, Santiago? É uma cidade. Bom, vamos dar só uma rápida analisada aqui nesse quadro, para a gente poder falar mais um pouco, deixar na tela cheia. Conforme o Paulo falou, olha aqui, ó, 20% praticamente, né? Não sabe, não respondeu 7%, nenhum branco e nulo, 12,9%. Que vamos arredondar para 13% e dar os 20% que o Paulo falou.
Farid Madi vem com 44, né? O segundo lugar vem com 11. Então, se colocasse esses 20% para o segundo lugar, seria 31%. Então, também não chegaria, né? Não chegaria. Aqui a gente tem que ver também, num quadro, que sempre tem aquele que sabe que não vai ganhar, e aí vai querer se juntar naquele que sabe que vai ganhar, né? Eu acho que isso aí também é a dança das cadeiras. E o segundo turno, né? Que também pode render muito. E conforme bem lembrou o Filete, no segundo turno, Farid, nos últimos aí, quer dizer, não foi muito bem, porque ali iguala a briga, né? Uma coisa impressionante. Essa vantagem toda parece que some, porque aí depois vem esses apoios que eu falei, enfim, e aí o argumento muda, a proposta, e aí acaba acontecendo muitas vezes aquelas novidades, né? Que a gente fala, rapaz, ganhou mesmo. Daí a gente... o caso de São Vicente, né, Paulo? Nós vimos isso em São Vicente, né? Na última eleição. O Caio Amado, acho que ele não estava nem não era nem apontado no segundo turno, né? Uma semana antes da eleição, e depois do debate lá, ele acabou se sobressaindo e acabou ainda indo para o segundo turno com a Solange Freitas. Mesmo assim, muitos falavam que ela iria ganhar de lavada, e não foi isso que aconteceu, né? Teve até aquela questão do atentado, que chamou muita atenção, que eu acho que mais prejudicou do que ajudou também, né? E hoje a gente vê aí uma São Vicente do mesmo jeito que estava. Será que adiantou? Fica a pergunta, né? Gostaria até que você respondesse rapidamente. Adiantou essa troca pela novidade, no caso São Vicente? A gente vê que o atual prefeito está bem cotado ainda, né? Engraçado, eu tenho na minha cabeça que o político ideal é aquele que ouve as pessoas, que ouve o povo, e tem contato com as pessoas e discute com elas quais são as prioridades da cidade. Embora aquela eleição tenha sido surpreendente, a mim, pelo menos, o Caio Amado me desapontou muito, devo confessar a você. Eu imaginava um governo insuportavelmente melhor e não estou vendo mais do mesmo, mais do clientelismo, dos mesmos políticos, e a cidade continua nas mesmas condições. É muita maquiagem e pouca ação. Eu não vejo a cidade acontecer. Por isso que eu sempre bato no ponto. Nós estamos discutindo pessoas, nós temos que discutir ideias, Santiago. O que tem que mudar na concepção da pessoa que está elegendo é quem oferece uma melhor proposta e cobrar a proposta desse que oferece. Não adianta eu vir aqui e prometer que vai ter um aeroporto em São Vicente se eu não tenho condições de ter um aeroporto. Não adianta eu prometer que eu vou fazer aqui a maior cidade turística do estado se a gente vê 2 entradinhas miseráveis pela imigrantes para enxergar na cidade e nenhuma exploração do turismo histórico regional, que seria a vocação. Ou seja, é mais do mesmo que a gente está vivendo. Por isso que eu digo a você, Santiago, está na hora de renovar. Inclusive, a Câmara de Vereadores tem que ser renovada. Novas ideias, novas pessoas, novas mentes. Isso tem que sacudir um pouquinho, né? Isso chama-se gestão, e a gente não está conseguindo gestionar. A gente está falando em nomes e não em ideias. Eu prefiro falar em ideias do que falar em nomes.